Qual é a importância da alimentação para os seres vivos? Como os seres vivos eles se relacionam com o meio ambiente? Qual a nossa função dentro do meio ambiente? Como nos relacionamos entre os outros demais seres vivos? Bom, esta e outros questionamentos a gente vai ver na aula de hoje. Eu sou o professor Afonso. Sejam todos bem-vindos para a nossa aula de ciência. Bom, gente, a nossa aula inicial será, né, o capítulo 6, certo? Será a abertura do capítulo 6, que é as relações entre os seres vivos. Como você viu logo no início, eu fiz alguns questionamentos sobre isso, né? Relações alimentares também entre os seres vivos. Vamos aprender tudo isso hoje. Essa será a agenda de vocês, né? A abertura do capítulo 6, relações alimentares entre os seres vivos, e vocês irão fazer atividade no caderno. A atividade no caderno será essa, gente, tá? Por favor, né? Faça essa atividade no caderno, dê pausa no vídeo, copie no caderno, né? Você pode colocar na sequência 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Para vocês não estarem perguntando qual é a atividade, é a que está no vídeo, gente, porque toda vez que eu passo a aula, vem uns coleguinhas de vocês e perguntam: tio, qual é a atividade? Vocês têm que abrir o vídeo para ver qual é a atividade. Eu não vou passar atividade, né, na agenda, eu vou passar atividade dentro do vídeo. Então vocês têm que estar abrindo o vídeo para assistir a aula, ok, gente? Então essa é a atividade, tá bom? Essas questões elas estão na página 221 e 222. E também 224, certo? Vamos para frente. Mas antes da gente dar início, vamos fazer a correção da aula anterior, tá? Que é o fechamento geral do capítulo 5. Então a primeira questão diz assim, gente, ó: ligue corretamente os processos abaixo, a informação e a imagem que melhor representam cada um deles. Para isso, utilize um lápis de cor diferente para cada processo, tá? Então, polinização. Onde é a polinização? Você vai ligar até aqui, ó. O que é a polinização? É o processo no qual os grãos de pólen de uma planta são levados até o gineceu de outra da mesma espécie, certo? E o que seria esse gineceu? O gineceu seria as estruturas femininas de uma planta, né? A gente viu na aula anterior que a planta ela tem o gineceu, que é a estrutura feminina, e tem o androceu, né, que é a estrutura masculina. Então as estruturas masculinas vai de uma planta até a estrutura feminina de outra, né? E como é que é esse processo? É exatamente isso aqui, ó, que a abelhinha está fazendo. Então você marca aqui e daqui você vem para cá, ok? Vamos lá, dispersão. O que seria a dispersão? Você vem com a seta até aqui, gente, ó. A dispersão é o processo em que a semente é levada para outros locais do ambiente. Essas sementes elas são levadas, essa dispersão ela acontece, ocorre através de outros animais, como pássaro, morcegos, né? Enfim, até também alguns animais terrestres, né? Por exemplo, como o macaco, né? Enfim, tá, gente? E o processo da dispersão, você liga para cá, ó, que é esse pássaro com essa semente no bico, ok? E por último tem a germinação. O que é a germinação, pessoal? É o processo no qual a semente dá origem a uma nova planta, certo? Então, a ilustração seria essa, né? Você vê aí uma semente de feijão nascendo, tá, gente? Então esse é o processo corretamente sobre a representação de cada um deles: polinização, dispersão e germinação, tá? Para a gente não esquecer jamais. Pessoal, ó, ao retornar para casa, após um passeio no parque, Giovanni percebeu que havia estruturas pontiagudas presas em sua calça. Eram frutos do carrapicho. Que processo da reprodução das plantas pode ser associado a essa situação? Gente, quem nunca foi no interior, né? E principalmente na época do inverno, andou lá no meio dos matos e chegou em casa lá lotado, né, de semente de carrapicho, né? Esse negocinho que é bem chato, certo, gente? Qual é o processo que teria se formado aí? É a dispersão de frutos de semente, pessoal, que elas são realizadas por animais. Nesse caso aqui ela está sendo realizada pelo ser humano, né? Então a dispersão
de frutos de semente, ok? As abelhas são consideradas importantes polinizadores. Diversos produtos agrícolas, como café, laranja, maçã, melão e maracujá, dependem da polinização realizada pelas abelhas. No entanto, nas últimas décadas, tem ocorrido um fenômeno preocupante. As abelhas estão desaparecendo do ambiente, certo? Por que as abelhas são importantes para as plantas? Ora, gente, porque as abelhas realizam a polinização de muitas plantas, auxiliando em sua reprodução, né? Então, se as abelhas parassem, né? Se as abelhas se extinguissem do planeta, seria muito difícil a gente encontrar uma planta com frutos, tá, gente? Aí você fala, professor, mas também não ocorrem outros métodos, né, de reprodução das plantas? Não poderia ser produzido por outros animais? Sim, gente, poderiam e não poderiam. Como assim? Poderiam por quê? Porque as abelhas elas são em mais quantidades. Elas necessitam, né, do aroma da planta, do néctar da planta, para poder construir suas colônias, né, para construir a sua produção de mel, certo? Então, é quase que uma obrigação da abelha em uma planta, ir em uma planta, né? Com a extinção das abelhas, isso ficaria quase impossível, porque os outros animais, eles não dariam conta, gente, né? É interessante que algumas fazendas, alguns produtores de maçã, de laranja, eles têm umas colônias de abelhas, né? Eles também fazem uma atividade extra, né? Eles fazem umas atividades extra com as abelhas, melhorando sua fonte de renda, certo? Produzindo mel, né? Então, eles colocam essas colônias de abelha nas plantações de maçã, de laranja, de café, para ajudar nessa polinização, certo, gente? Isso é um modo, né, um fenômeno que os homens eles aplicam dentro da agricultura, certo? Mas seria interessante que isso ocorresse de forma natural, né? Não somente das atividades humanas, certo, gente? Quanto menos um homem interferir na natureza, melhor ainda, ok? Que pode ocorrer o quê? Desequilíbrio ambiental, tá, gente? Como o desaparecimento das abelhas pode prejudicar a produção de alimentos? Bom, pessoal, o objetivo é que vocês reflitam sobre a importância dos polinizadores, especialmente das abelhas. Então, eu queria que vocês comentassem o quê? Que a polinização de muitas plantas, elas são consumidas como alimento pelos seres humanos. Com o desaparecimento das abelhas, não ocorre a polinização e, consequentemente, não ocorre a produção de semente e de fruto, reduzindo a quantidade de alimentos produzidos, né? Eu não sei se vocês lembram do exemplo que eu dei para vocês sobre o pé de laranja, né, lá do sítio de minha mãe, que já está no seu terceiro ano e não tem frutos. Por quê? Porque não há abelhas para fazer a polinização, né? Teriam que ter essa abelha para fazer o cruzamento com outras plantas. Por isso, né, que eu sempre recomendo lá a minha mãe, quando tem abelhas por perto, ela não espantar, né, ela deixar que elas formem suas colônias lá, né, desde que seja de uma forma segura, né, um pouco afastado da casa. Certo, gente? C. Pesquisa em livros e na revista, na internet, os motivos que estão levando as abelhas a desaparecer do ambiente. Utilizar informações para produzir um texto no caderno sobre esse assunto. Aí é de forma individual, tá certo, pessoal? Então, gente, ó, o objetivo aqui dessa questão é incentivar a autonomia de vocês na busca de informações, né, em fontes variadas e confiáveis. E trabalhar a produção de texto, né? Então, vocês poderiam incluir em seus textos que o desaparecimento das abelhas ela está relacionada a diferentes fatores, certo? Como a modificação do ambiente por queimadas, plantações de desmatamentos, por exemplo, o excesso de inseticidas, né? E também as mudanças de temperatura média na Terra, né? Temperatura média terrestre. Ok, gente? Item D. As abelhas auxiliam a produção das plantas
mas também se beneficiam desse processo. Organize as letras seguindo a ordem das setas e descubra o nome de uma substância açucarada que as abelhas coletam nas flores para produzir mel. Falei agora há pouco, né, gente, que é o néctar, né? É o néctar. Certo, gente? Então essa foi a nossa questão, foi a nossa correção. Vamos lá para a nossa abertura do capítulo 6, relações entre os seres vivos. Pessoal, ó, pode não parecer, mas os seres vivos eles estão em constante interação, seja com o ambiente, seja com outros seres vivos. Isso porque eles não vivem isolados no ambiente. Mas, né, como será que ocorrem essas interações? Elas trazem benefício ou prejuízo aos envolvidos? Essas e outras questões a gente vai responder aqui, né, no decorrer do capítulo, tá bom, pessoal? Então, essas é a primeira sequência de exercícios que vocês irão fazer, ó, certo? Qual a relação existente entre o tubarão branco, né, e o lobo marinho? Aí você observa, certo? Que o tubarão, ele está, né, caçando, ele está procurando o seu alimento, tá? E qual é a relação, né, desse animal? Como é que ele é beneficiado com isso, né? Porque muitos de vocês podem dizer, ah, tadinho da foca, né? Aliás, do lobo marinho, né? Tadinho dele. Mas como é que o tubarão estaria se beneficiando, né? E o que é que você acha que ocorre na relação entre os outros seres vivos, tá, gente? Então, copie essas questões no caderno, né? Aquelas lá que eu coloquei logo no início e responda. Vamos lá, seguir. Gente, ó, aqui são algumas fotografias, né, alguns exemplos de outros animais se beneficiando, né, com outro alimento. Aqui você observa um leão caçando uma zebra, né, um gavião caçando uma serpente, uma cobra. E aqui você observa um gafanhoto, né, se alimentando de uma planta, tá, gente? Então, o que esses animais estão fazendo em comum, né? De que forma eles estão interagindo com o meio ambiente, com o mundo em volta deles. Vamos lá. Pessoal, ó, como os seres vivos, a gente vai ver as relações alimentares entre os seres vivos. Os seres vivos, pessoal, eles podem interagir com o ambiente e com outros seres vivos. Essas interações, elas podem ocorrer de diferentes maneiras. Principalmente por meio da alimentação, né? A alimentação é a forma principal como os animais eles se interagem com os outros. As plantas, pessoal, elas interagem com o ambiente para produzir seu alimento, né? Como é que as plantas produzem alimento, professor? Lembra-se daquele processo chamado de fotossíntese que a gente estudou no capítulo anterior? Bom, é dessa forma que a planta ela produz seu próprio alimento. Então, como é que funcionaria o processo de fotossíntese? Fotossíntese, captando a energia luminosa da luz solar, né, a água e o gás carbônico. Já os animais, pessoal, eles não produzem seu próprio alimento, né, e por isso eles precisam obter energias de nutrientes que necessitam, né, se alimentar de outros seres vivos. Então, nesse processo de obtenção de alimento, os seres vivos eles estabelecem relações alimentares entre si, né? Então, um vai servir de alimento para o outro. É o que a gente vai ver a seguir, ó. Por exemplo, aqui ó, a gente tem o número 1, que é o capim. O que o capim faz, né? O capim ele produz o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Depois, pessoal, ó, o preá, eles se alimentam do capim, obtendo dele a energia e os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento, né? Esse preazinho. A sussuarana, pessoal, ela se alimenta do preá. Para quê? Para obter energias e os nutrientes de que necessitam. E alguns seres vivos microscópicos, né? Alguns seres vivos microscópicos, eles degradam tanto a sussuarana como outros seres vivos mortos. Para quê? Para obter a energia e os nutrientes de que necessitam. Então, como vocês observem, né? Como vocês podem observar a sequência acima, há uma sequência de relações alimentares entre os seres vivos, em que um transfere energia e nutrientes para o outro, né, gente? Aqui você pode perceber que é perfeitamente um bioma, né, da Caatinga, tá, gente? Aqui é um bioma da Caatinga brasileira, ou seja, é o bioma que está relacionado aqui com o Nordeste, tá?
Então, como é que ficaria essa transferência de energia, pessoal? Ó, o capim produz o seu próprio alimento pela fotossíntese, e ele serve de alimento para o preá serve de alimento para a sussuarana, e a sussuarana serve de alimento para os seres vivos no microscópio. Ok? Então, essa sequência de relações alimentares entre os seres vivos, em que um serve de alimento para o outro, é chamado de quê? De cadeia alimentar, tá, gente? Então, aqui a gente está diante de uma cadeia alimentar em um determinado ambiente, né? Então, pessoal, cada ser vivo, ele ocupa determinada posição em uma cadeia alimentar, podendo ser classificado como produtor, consumidor ou decompositor. Então a gente vai entender o que é um produtor, o que é um consumidor e o que é um decompositor. Tá? Mas antes disso eu quero que vocês entendam que a gente não pode estar tirando degradando o meio ambiente, porque essa cadeia alimentar ela pode ser quebrada. Por exemplo, se o preá for extinto, né? O preá não existe mais na natureza, o que é que vai acontecer com a sussuarana? Ou elas vão procurar uma outra fonte de alimento, se deslocando para outros habitats, produzindo aí, né, um desequilíbrio ambiental, certo? Ou então elas vão também se extinguir, né? Elas também vão morrer, produzindo também outro desequilíbrio ambiental. Então, todo ser vivo ele tem uma determinada função no ambiente, né? Então vamos lá, ó, o capim. O capim, pessoal, como ele produz o seu próprio alimento, ele é chamado de quê? Produtor, gente, tá? Produtor. O preá, pessoal, ele não produz o seu alimento, né? E por isso ele consome outro ser vivo para obter energia e nutriente. Por isso, pessoal, o preá, ele é chamado de consumidor, certo? O preá, pessoal, pelo fato dele se alimentar do capim, né? Ele é chamado de herbívoro, certo? Porque os animais que se alimentam de plantas são herbívoros. A sussuarana, pessoal, a sussuarana, ela também ocupa uma posição de consumidora, né, na cadeia alimentar. Por quê, pessoal? Porque ela não produz seu próprio alimento. Ela consome outro ser vivo, que é o preá, né? Então, pelo fato dela consumir o preá, elas são chamadas de carnívoras, porque os animais que se alimentam de outros animais são chamados de carnívoros, certo? E alguns fungos e bactérias. Alguns seres vivos, como certos fungos e bactérias, eles consomem os restos da sussuarana e de outros seres vivos mortos, contribuindo para a sua decomposição. Os seres vivos que atuam na decomposição de restos de plantas, de animais, são chamados de decompositores. Tá, gente? Então, o processo final dessa cadeia alimentar, para se iniciar um novo ciclo, são os fungos e as bactérias. Até ele tem uma função importante no meio ambiente, porque eles são decompositores. Eles vão contribuir para a decomposição da sussuarana e dos demais seres vivos, né? E de outros seres vivos, certo? Gente, ó, o preá e a sussuarana, eles são consumidores, mas ocupam posições diferentes na cadeia alimentar, tá? Dependendo da posição que o consumidor ocupa na cadeia alimentar, ele pode ser classificado em primário, secundário, terciário e assim sucessivamente. Então a gente vai observar o seguinte, ó. Temos o produtor, aqui o preá. O ser vivo que se alimentam no produtor, em uma cadeia alimentar, é chamado de consumidor primário, né? Então, no caso, como o preá se alimenta diretamente do produtor, ele é chamado de consumidor primário. O ser vivo que se alimenta do consumidor primário, em uma cadeia alimentar, é chamado de consumidor secundário, certo? Como a sussuarana, ela está se alimentando do preá, que se alimentou do capim, certo? Ela vai ser chamada de consumidor secundário. Ok, gente? E logo em seguida temos, né, os decompositores. Vamos ver aqui o que são animais onívoros, né, gente? Animais onívoros. Antes de iniciar nossa conversa, responda as questões abaixo. Você acha que o mesmo ser vivo pode ocupar mais de uma posição na cadeia alimentar? E aí, gente? Agora pense no ser humano, que se alimentam de plantas e de animais. Responda novamente a questão acima. Gente, ó, nós podemos se alimentar de tanto de vegetais como de animais. Então, pessoal, os animais onívoros podem ocupar mais de uma posição em uma cadeia alimentar, atuando como diferentes tipos de consumidores,
certo? Então nós estamos classificados como onívoro. Os animais onívoros, pessoal, podem variar sua alimentação. Ora se alimentando de plantas, ora consumindo outros animais. Né? O ser humano, o cachorro, o lobo-guará, alguns ursos, o avestruz e a galinha, pessoal, são exemplos de animais onívoros. Né? Então a dieta dos seres humanos elas inclui tanto alimento de origem animal como alimento de origem vegetal. Tá, pessoal? Então animais onívoros são aqueles que se alimentam tanto de seres vivos, né, produtores, como seres vivos outros seres vivos, como consumidores primários, consumidores secundários, certo, gente? Como você estudou, na cadeia alimentar envolve transferência de energia e de nutrientes entre os seres vivos, que é o que a gente viu, né? Um alimenta-se do outro, então envolve essa transferência de energia. Então, os nutrientes são transferidos entre os seres vivos, da fonte de alimento para aquele que o consome. E podem retornar ao ambiente graças ao ser vivo decomposto. A gente vai ver como é que funciona isso, pessoal. Ó, por meio do processo chamado de decomposição, né, tanto plantas como o preá, como a sussuarana, elas estão relacionadas nesse processo de decomposição. Alguns fungos e bactérias a gente transforma a matéria orgânica em matérias que são liberadas no ambiente e que podem ser absorvidas pelas plantas, certo? Então, quando tudo isso for decomposto, eles podem de novo servir como um alimento para a planta, como adubo, né? Então, diferentemente do que ocorre com a matéria, a quantidade de energia diminui a cada nível de cadeia alimentar, né, gente? Então, ó, quando a quantidade de energia ela vai diminuindo, certo? Com o decorrer do ciclo, que a gente vai ver a seguir, ó. O capim, pessoal, ele utiliza a energia do sol, porque o sol é a fonte primária de energia em uma cadeia alimentar. Cada ser vivo, pessoal, ele utiliza parte da energia para o funcionamento do organismo. E parte dela é perdida sob a forma de calor, por exemplo. Então o capim, né, utilizando a energia da luz solar para produzir seu alimento, e essa energia ela fica armazenada nele. O preá, ao se alimentar do capim, né, ele obtém parte dessa energia presente nessa planta. E ao se alimentar do preá, a sussuarana também obtém parte dessa energia presente dele. Então, pessoal, isso é a representação do fluxo de energia em uma cadeia alimentar. Então, nesse esquema, a espessura das setas elas diminui ao longo da cadeia alimentar, indicando a redução da quantidade, né, de energia, tá, gente? Então, quando essas energias elas forem absorvidas, ó, as setas elas vai diminuindo de tamanho, porque vai reduzindo essa quantidade, né, de energia. Tá, gente? Então essa foi nossa aula de hoje. Uma aula bem rápida, bem direta. E na próxima aula a gente vai ver sobre teia alimentar. Ok? Então, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.